Bom dia, vamos continuar aqui nosso estudo aqui sobre a perispírito, pergunta 95, né? A gente vamos fazer nossa prece aqui, né? Pra gente começar nosso estudo bem, né? Jesus, amado Mestre, bom de espírito presente aqui, nos auxiliando nesse momento, agradecido mais uma vez que nós possamos, Senhor, através desse estudo nos libertar, que nós possamos sair dessa crença limitante que nós nos enfiamos, que é acreditar em tudo quanto é crença, em tudo que nos empurraram goela abaixo. Que com esses estudos possamos nos libertar, abrir nossa mente, abrir a nossa consciência, abrir o nosso eu. Obrigado por essa oportunidade. E sendo assim, damos nisso o nosso estudo de hoje. Que assim seja, assim é. Então, meu irmão, como nós estamos falando em espírito, né? Nós vamos para a pergunta agora 95. A pergunta 95, ele pergunta assim: o invólucro semimaterial do espírito tem forma determinada e pode ser perceptível? Em primeiro lugar, vamos entender. Invólucro, quando ele fala, quer dizer perispírito. Então, ele quer dizer que aquilo que está, né, aprisionando o nosso espírito, aprisionando não, digamos assim, protegendo, fazendo com que nós possamos estar aqui no planeta Terra, né? Em todas as condições possíveis, né? O perispírito, ele está perguntando aqui que tem forma determinada e pode ser perceptível. Aí o espírito responde assim: tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece, algumas vezes quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Olha só interessante que ele nos fala, né? Então, a forma que o espírito toma é a que ele queira. Mas vamos entender que são espíritos que já têm o controle, né, desse tipo de situação, né? Porque o espírito em si, quando ele é evoluído, né, ele adquire a forma que ele quer. E se você também está com uma determinada intenção de ver, por exemplo, um anjo, se você for uma católica fervorosa, daquelas bem fervorosa mesmo, e se for uma pessoa que queira ver um anjo, através do sonho você vai ver anjos, porque é aquilo que o seu pensamento está pensando, e o pensamento cria forma. Então os espíritos, já sabendo disso, ele forma uma forma que você vai aceitar. Por exemplo, se você está na Umbanda, você gosta de quê? Preto velho, caboclo, herê. Se vier um espírito se apresentar com você, de repente vai se apresentar como um preto velho, como caboclo, como um herê, né? Se você acredita no Exu, que seja o João Caveira, né? Então aquela forma de uma caveira, um esqueleto, você vai ver aquilo, né? Se você está pensando em ver um anjo, você vai ver anjo. Agora, se você for como nós, kardecistas, né? Eu não digo nem que eu sou kardecista, eu digo que eu sou espiritualista, porque eu acredito tanto do lado da Umbanda, tanto do lado do Candomblé, acredito tanto no kardecismo, acredito na Igreja Católica, tá? Porque são religiões boas, né? Mas, porém, o homem tomou posse e tentou estragar. Mas a essência dessas religiões nunca vão ser estragadas de jeito nenhum, né? Então, vejam bem, vocês precisam entender, por exemplo, para ele pode ser palpável? Pode. De repente, quantos casos são contados aí, né? Passava uma série um Fantástico que era muito boa, né? Que mostrava, por exemplo, às vezes aparecia uma pessoa na estrada chamando uma pessoa para poder ir ver, a pessoa via quando ia lá, via uma pessoa presa às ferragens, e aquela pessoa às vezes foi a que foi lá para chamar. Quer dizer, ela conseguiu, né, fazer o desdobramento, que é sair do corpo como um espírito, se materializar, né, criar forma e pedir socorro para ela mesma, e muitas vezes até para a própria família, né? Olha só que interessante. Então você fala assim, pode criar forma? Sim. E como é que isso é feito? Doação de ectoplasma, né?
Então, por perto, não precisa estar na mesma sala, mas próximo tem que ter um médio de efeito físico, né? Então, porque para ele se materializar também para nós, nós também temos que entender que existe técnicas, existe meios, também não é assim, né? Tem que ter um médio de efeito físico que doa ectoplasma. Doando ectoplasma, ele se torna tangível, ok? Então fica aqui esse estudo. Hoje foi só uma perguntinha mesmo, que era para acabar perispírito, que foi a pergunta 95, né? E amanhã nós vamos entrar diferentes ordens de espíritos, para depois entrar nas escalas espíritas desses espíritos, entendeu? Para a gente poder entender o que são espíritos inferiores, né? Evoluídos, superiores, angelicais. Nós vamos estudar isso no próximo estudo, ok? Então vamos agradecer aí. Obrigado mais uma vez pela paciência de vocês. Bom Espírito presente aqui. Muito obrigado por esse estudo. Obrigado por me dar condições de entender, de poder passar isso para os nossos amigos, para os nossos irmãos, né? Que nós possamos nos libertar. Compreender a doutrina espírita é muito importante. Entender o mundo espiritual com o mundo corpóreo é importantíssimo demais. Obrigado por essa oportunidade. Sendo assim, damos término ao nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.